As tabuletas sumérias são provavelmente uma das formas mais antigas de registro escrito que possuímos. O que estamos vendo aqui é uma tabuleta suméria que mostra a árvore da vida, ladeada por seres divinos. Aqui você pode ver os Anunnaki de cada lado. Durante décadas, as antigas tábuas sumérias permaneceram em museus, sendo erroneamente interpretadas como mitos e rituais. Mas agora a IA acabou de traduzi-las. O que foi revelado? Não é poesia, nem lenda, mas algo que espelha de forma assustadora o nosso mundo atual. E agora posso virar a página e dar uma olhada na escrita que estava escondida por baixo. Portanto, ninguém viu essa escrita por 4 ou 5 mil anos ainda. Civilizações em colapso cíclico, caminhos celestes proibidos, instruções genéticas enterradas na argila. Alguns textos foram retirados da visualização pública. A verdadeira questão não é o que os sumérios sabiam, mas como eles sabiam e por que toda nova tradução está sendo silenciada. Eles simplesmente traduziram textos sumérios antigos com IA, e o que isso revelou é muito ruim. Como já se disse há muito tempo, as tabuletas de argila sumérias só foram parcialmente compreendidas durante séculos. Até mesmo os melhores tradutores humanos tiveram dificuldades com seus significados complexos, frases danificadas e gramática em constante mudança. Mas, recentemente, a inteligência artificial mudou isso. Equipes de pesquisa em Israel, Alemanha e Estados Unidos começaram a treinar modelos de IA em dezenas de milhares de tabuletas cuneiformes, incluindo textos sumérios e acádios. Esses sistemas foram projetados não para adivinhar significados, mas para reconhecer padrões de gramática, sintaxe e contexto ao longo de séculos de escrita. De acordo com estudos publicados na revista Nature e relatórios da Universidade de Tel Aviv, a IA começou a identificar frases e estruturas que os tradutores humanos haviam interpretado incorretamente ou suavizado repetidamente. O que surgiu foi perturbador. Muitas tabuletas, durante muito tempo classificadas como hinos religiosos ou mitos simbólicos, revelaram-se descrições técnicas, registros de desastres recorrentes, colapso ambiental e desestruturação social. A inteligência artificial revelou que os sumérios não estavam simplesmente contando histórias morais sobre deuses irados. Eles estavam documentando ciclos de seca, migração em massa, fome e colapso político repentino que se repetiam com uma regularidade perturbadora. Uma frase traduzida, anteriormente apresentada como "os deuses retiraram seu favor", agora aparece com mais precisão como "os sistemas de ordem falharam". Outro verso, antes considerado poético, "o céu ardeu e a terra clamou", alinha-se estreitamente com as evidências conhecidas de eventos climáticos extremos ocorridos há cerca de 200 anos. Um período que os cientistas modernos denominam evento de 4,2 quiloanos, confirmado por meio de núcleos de gelo, sedimentos lacustres e camadas de poeira no Oriente Médio e na Ásia. Mais preocupante ainda, alguns textos descrevem essas catástrofes como inevitáveis. A IA identificou alertas repetidos de que a própria prosperidade desencadeava o colapso. A irrigação excessiva, o desmatamento, a salinização do solo e a expansão urbana descontrolada não foram encarados como acidentes, mas como consequências previsíveis do comportamento humano. A tabuleta sugere que os sumérios acreditavam que a civilização possuía uma falha interna, uma que garantia a destruição assim que certos limites fossem ultrapassados. Em diversas passagens recentemente esclarecidas, os escribas alertaram que as gerações futuras ignorariam essas lições, acreditando-se mais sábias que o passado. Uma das tábuas termina com uma frase arrepiante que, traduzida como "eles chamarão isso de progresso, e isso os destruirá". O que torna essa descoberta especialmente perturbadora é a semelhança entre esses avisos antigos e as preocupações científicas modernas. Instabilidade climática, esgotamento de recursos e fragilidade social. Os sumérios podem não ter conhecido o dióxido de carbono ou os modelos globais, mas a IA sugere que eles entendiam algo muito mais perturbador: que as sociedades avançadas não entram em colapso repentinamente, mas sim seguindo um padrão. E, de acordo com as tábuas, a humanidade já viu esse fim antes. O tablet com instruções proibidas desbloqueadas por IA e sua conexão com a biotecnologia.
No final de 2023, uma rede neural multilingüe, treinada com centenas de milhares de fragmentos cuneiformes em museus de Berlim, Londres e Istambul, identificou um padrão incomum em uma tabuleta suméria parcialmente traduzida da antiga cidade de Nippur. Durante décadas, os estudiosos descartaram a tabuleta como sendo apenas instruções rituais fragmentadas, mas a inteligência artificial sugeriu uma estrutura completamente diferente. Não foi uma oração, foi um processo. Após serem totalmente processados por meio de inteligências artificiais abertas e algoritmos de análise de sequências acádias de Israel, os pesquisadores perceberam que a tábua descrevia procedimentos passo a passo, envolvendo a mistura de substâncias orgânicas e metálicas, seguida por algo que, em linhas gerais, poderia ser traduzido como a transferência da essência da alma para o recipiente. Utilizava símbolos recorrentes para sangue, faísca e um glifo curiosamente persistente, que os estudiosos agora acreditam significar respiração comandada. O que surpreendeu a equipe foi a grande semelhança entre essas sequências e a linguagem encontrada em patentes antigas de biotecnologia, especialmente em ligação ao DNA, cicatrização regenerativa e codificação de proteínas sintéticas. Segundo geneticistas do Instituto Max Planck, a estrutura das descrições sumérias apresentava uma semelhança impressionante com a lógica de sequenciamento genético, incluindo até mesmo o que pareciam ser linhas de correção de erros, um conceito desconhecido pelos escritores antigos, mas fundamental na edição genética. Diversos cientistas envolvidos na tradução, falando anonimamente à revista Der Spiegel, alertaram que as inscrições pareciam sugerir que os sumérios haviam concebido não apenas a manipulação genética, mas também uma hierarquia biológica, onde certos seres poderiam ser reescritos para tarefas específicas. Em outras palavras, sistemas de castas biológicas concebidos por meio de instruções divinas. O tablet foi imediatamente retirado dos arquivos públicos após uma análise interna. Os registros do museu agora se referem a ele como Tablet Q17, com acesso restrito para preservação forense. Não foi visto desde então. A tábua do calendário, um código de tempo escondido na argila? Em meados de 2024, um consórcio de pesquisadores da École Pratique des Hautes Études, na França, analisou uma série de fragmentos cuneiformes sumérios em um modelo de IA, especificamente treinado para detectar lógica temporal, o tipo de linguagem usada para descrever ciclos de tempo, calendários e marcadores sazonais. Um fragmento, desenterrado há décadas em Tel Harmal, perto da atual Bagdá, sempre foi considerado um simples guia agrícola, mas a IA sinalizou algo estranho. As frases não descreviam o plantio sazonal como se presumia anteriormente. Eles descreveram alinhamentos planetários. Especificamente, o tablet parecia estar rastreando conjunções de Marte, Vênus e Júpiter, usando um sistema híbrido lunar-solar, e o que o tornava chocante era a precisão. O ciclo descrito na tábua coincidia com o grande ciclo de conjunção, um fenômeno astronômico real, onde Júpiter e Saturno se alinham aproximadamente a cada 20 anos, com um padrão maior se repetindo a cada 960 anos. O último pico desse ciclo mais longo ocorreu no início do século XVII, coincidindo com o surgimento da ciência moderna e a invenção do telescópio. Mas eis a reviravolta. Os sumérios podem não apenas ter tido conhecimento desse ciclo, como também o podem ter codificado como um aviso. O tablete contém uma seção, anteriormente considerada poesia mítica, que é lida de forma diferente através da tradução por IA. Descreve um tempo em que o errante vermelho Marte segue a estrela regente Júpiter até a Cova dos Leões. Um momento em que o julgamento é pesado no céu e todos os relógios são reiniciados no reino da carne. Este verso poético foi associado a um evento real, um alinhamento astronômico registrado em 2040 sim, quando Júpiter, Marte e Vênus se alinharam sob a constelação de Leão. Por que isso é importante? Essa data coincide quase exatamente com uma seca regional de grandes proporções e um colapso político na Mesopotâmia, confirmados por dados climáticos recentes coletados em núcleos de amostras de lagos iranianos e sírios. A IA encontrou referências adicionais à repetição desse ciclo, sugerindo possivelmente que os sumérios haviam identificado ciclos plurianuais de ascensão e colapso de civilizações, ligados a eventos celestes.
o lamento selado de Uruk, M-Tabletay, um aviso embutido em sintaxe perdida. No início de 2024, pesquisadores da Universidade de Heidelberg aplicaram um algoritmo de aprendizado de máquina baseado em contexto a uma categoria de tabuletas sumérias, há muito descartadas como hinos fúnebres repetitivos. Essas tábuas, coletivamente chamadas de lamentos, eram textos rituais que lamentavam a queda das antigas cidades de Ur, Eridu e Lagash. Mas um fragmento de Uruk, mantido lacrado para conservação desde sua escavação em 1929, foi finalmente reanalisado usando imagens espectrais e modelagem linguística aprimorada por EA. Os resultados surpreenderam a equipe. Este lamento específico de Uruk não seguia o mesmo formato poético que os outros. Em vez de invocações a deuses ou referências a estátuas que choram, a sintaxe revelou algo arrepiante, uma sequência numérica embutida. A inteligência artificial detectou que a métrica dos versos não era aleatória. Quando convertido em um padrão de contagem de sílabas e intervalos de linha, ele se alinhou com um código espiral baseado em Fibonacci, frequentemente observado na natureza, em conchas, furacões, galáxias, mas também em sistemas de criptografia modernos. Por que uma tábua de 4,000 anos usaria uma sequência semelhante à lógica algorítmica moderna? Ainda mais misterioso era o que o código indicava. Os intervalos numéricos formaram um conjunto de coordenadas, longitude e latitude, que, quando mapeadas, não indicavam a localização no Iraque, mas sim no sudeste da Anatólia, perto de Göbekli Tepe, um sítio megalítico de 600 anos que antecede a Suméria em milênios. Os arqueólogos ficaram estupefatos. Se o código da tabuleta foi intencional, isso sugere que os sumérios podem ter estado apontando para uma origem mais antiga, talvez até mesmo insinuando que herdaram o conhecimento em vez de o desenvolverem de forma independente. Mas isso não foi o fim. Um verso da estrofe final, traduzido erroneamente durante anos como "O templo não respira mais", foi reinterpretado pela IA para significar: a fonte agora jaz coberta pelo solo dos primeiros construtores, mas o fogo retorna quando o céu esquece seu tempo. É uma linha que os estudiosos agora acreditam poder descrever um ciclo de eventos perdido, onde memória, localização e catástrofe se entrelaçam em diversas civilizações. Alguns acreditam que seja poesia mítica, outros já não têm tanta certeza. E as linhas finais da tabuleta, escritas em argila vermelha, diferentemente do restante, incluíam 3 glifos que nenhum estudioso anterior havia traduzido. E os rotulou como estrutura, renascimento e observador. A tabuleta suméria com o mapa estelar e o caminho celeste proibido. No final de 2023, um projeto de reconstrução digital no Museu do Louvre, com o objetivo de restaurar tabuletas sumérias bastante erodidas de Sipar, cidade outrora dedicada ao deus Sol Utu, revelou algo totalmente inesperado. Utilizando varredura multiespectral e um mecanismo de IA neurolinguística treinado em sumério e acádio, pesquisadores descobriram o que inicialmente presumiram ser um mapa estelar religioso. Mas não foi. A tabuleta, agora conhecida extraoficialmente como Fragmento do Caminho Celeste, não correspondia a nenhum registro astrológico mesopotâmico conhecido. Em vez disso, as inscrições detalhavam um mapa preciso das posições das estrelas, incluindo referências às zonas de cautela, órbitas proibidas e um termo que a IA teve dificuldade em interpretar: as órbitas invertidas. Após o ajuste para a precessão, a lenta oscilação da rotação da Terra, a configuração estelar passou a corresponder ao céu visto do sul da Mesopotâmia por volta de 500 A.C., uma época muito anterior ao surgimento da civilização suméria. Em uma única linha traduzida, a IA ofereceu uma frase que abalou a equipe de pesquisa: aqueles que atravessaram o Rio de Chamas jamais devem retornar pela mesma porta. Os observadores selaram aquele caminho com trovões. Historiadores e astrônomos agora acreditam que a expressão Rio de Chamas pode se referir ao plano da eclíptica, o caminho aparente que o Sol e os planetas percorrem no céu. Mas, de forma ainda mais intrigante, alguns pesquisadores acreditam que os sumérios, ou a cultura da qual herdaram essa tecnologia, estavam tentando descrever um corredor orbital proibido que associavam à catástrofe.
O modelo de IA observou que uma seção separada da tábua mencionava ventos negros, colheitas perdidas e luas silenciosas, expressões consistentes com eventos de impacto ou tempestades de poeira prolongadas. Alguns chegam a estabelecer conexões entre esta tabuleta e as especulações modernas sobre a chuva de meteoros. Taurídeos, um enxame anual de detritos espaciais que pode ter causado eventos destrutivos ao longo da pré-história humana. Ainda mais arrepiante é a forma como o tablet termina. O verso final, parcialmente restaurado por meio de modelagem preditiva, diz: quando o céu retroceder e as estrelas do caçador surgirem na água, a porta se abrirá novamente. Alguns acreditam que isso se refere a um alinhamento celestial específico envolvendo Órion, associado a mitos de dilúvio em todo o mundo. Se assim for, os sumérios podem ter incorporado um aviso astronômico milenar, um evento celeste recorrente ligado à destruição, codificado não como mito, mas como lógica de navegação baseada nas estrelas. Até hoje, considera-se que esta tábua está demasiado danificada para ser autenticada publicamente, mas especialistas afirmam que os seus padrões de inscrição se assemelham aos encontrados posteriormente na Babilônia e em Nínive. Ainda assim, ninguém explica como uma civilização da Idade do Bronze poderia mapear a deriva estelar com tanta precisão, a menos que, como a IA agora sugere, eles estivessem copiando conhecimento de uma fonte muito mais antiga, o Códice Silenciado e a Tábua Suméria Desaparecida, que previa um acoplamento solar. Numa ala segura do Museu Britânico, conhecida pelos investigadores como Sala 56, encontra-se o registro de um tablete escavado em 1894 nas ruínas da antiga Larsa, uma das mais antigas cidades sumérias dedicadas às divindades solares. Acredita-se que esta tabuleta, mencionada nos primeiros registros do museu como fragmento de Heliópolis, Lar TB 112, tenha sido perdida durante um bombardeio ocorrido entre 1 e 2 meses atrás. Mas, em 2022, uma cópia digital idêntica do tablet foi redescoberta em um rolo de microfilme de backup em Cambridge. Após ser escaneada e inserida em um sistema de aprendizado de máquina treinado pelo Laboratório de Computação do Mundo Antigo de Oxford, a IA identificou algo sem precedentes. A linguagem da tabuleta mudou no meio do texto, passando do sumério padrão para o que o sistema identificou como um padrão de glifos estruturados nunca antes catalogado, sugerindo uma cifra ou uma segunda língua oculta. A reconstrução por IA ofereceu uma interpretação perturbadora. Chegará o tempo em que o dia não terá fim. A luz vai congelar e os rios vão dormir. A maioria dos historiadores descartou a frase como alegoria, até que astrofísicos, ao analisarem o formato da tabuleta, notaram algo estranhamente familiar. Os glifos pareciam traçar um caminho espiral em torno de um símbolo solar, com o que pareciam ser linhas orbitais que se dissipavam para dentro. Quando comparada com os modelos modernos de mínimos solares e mudanças nos polos magnéticos, a geometria na placa assemelhava-se a um modelo de estagnação orbital, onde os padrões de radiação solar interrompem temporariamente a rotação da Terra ou os ciclos sazonais. Mais perturbador ainda, a tábua se referia a isso como o dia da chama permanente. O registro sugere ainda que esse evento já havia ocorrido antes. Aí, a traduziu um bloco de linhas danificadas para: os antigos escreveram sobre 2 auroras sem noite, onde o fogo estava no céu, mas não dava calor. Naqueles dias, as colheitas não voltaram a crescer. A comparação desses dados com extratos arqueológicos no Crescente Fértil revela 2 pontos, um por volta de 200 before Christ, e outro próximo a 10, 800 A.C., ambos coincidentes com colapsos agrícolas em massa e evidências de eventos solares extremos, incluindo uma possível hipótese de micronova, uma rara teoria de explosão solar ainda em análise por pares. O detalhe crucial? Pouco antes dos bombardeios que supostamente destruíram a tábua original, um pesquisador alemão chamado Dr. Albrecht Wenner escreveu em uma carta pessoal, agora arquivada, que a tábua fazia referência a um momento do eixo planetário que não deveria ser acionado novamente e alertou que interpretar os glifos sem contexto seria um convite à falsa realeza. O que isso significa? Ninguém sabe. Ao ser questionada sobre os padrões decodificados, Aya respondeu com uma única recomendação: contexto ausente, mensagem incompleta, referência cruzada com o arquivo da camada, o byte, acesso negado.
Desde então, várias instituições teriam bloqueado o acesso a arquivos relacionados. Um dos pesquisadores que trabalhou no projeto recusou-se a dar entrevistas. E o gêmeo digital do tablet agora está classificado como nível 3, restrito por critério curatorial, pela tábua da reversão e pelo aviso sumério sobre o som. No início de 2025, uma equipe de linguistas computacionais que trabalhava com o Centro de Análise de Textos Antigos do MIT analisou uma série de tabuletas sumérias mal traduzidas, antes classificadas como inários comuns, utilizando um novo modelo de IA para simulação de áudio. O objetivo? Reconstruir não apenas o que os sumérios escreveram, mas também como isso poderia ter soado quando falado em voz alta. Mas então aconteceu algo estranho. Uma tabuleta em particular, recuperada da antiga cidade de Nippur e provisoriamente denominada Tabuleta 419b, desencadeou uma anomalia no módulo de ressonância neural do sistema de IA. A IA começou a repetir em loop uma frase de 3 linhas que, quando reproduzida em pronúncia reconstruída, gerava um tom que interferia com os dispositivos eletrônicos próximos. Engenheiros de áudio descreveram isso como um padrão harmônico grave que criava pressão na sala. Testes adicionais revelaram que a sequência de sílabas na tábua era matematicamente consistente com as frequências simáticas, a ciência de como o som pode organizar a matéria. Quando o canto reconstruído foi reproduzido através de um alto-falante calibrado e direcionado para uma placa de metal com poeira, formou um padrão geométrico perfeito. Semelhante ao que os laboratórios modernos produzem ao sintonizar frequências de ressonância específicas, como 432 Hz ou 528 Hz. Mas eis a reviravolta. As linhas da tábua, antes consideradas um cântico religioso, foram traduzidas por inteligência artificial como um aviso. Não diga o contrário sob o céu fechado. Aquilo que foi aberto uma vez irá espiralar para dentro. O termo reverse confundiu os primeiros pesquisadores, mas trabalhos de tradução posteriores revelaram que se referia à inversão da sequência de sons, essencialmente tocando o canto ao contrário. Quando um pesquisador de um laboratório privado em Genebra tentou isso, relatou desorientação repentina, alucinações e uma anomalia eletromagnética em cascata nos equipamentos do laboratório, de acordo com um relatório interno vazado. A IA classificou este tablet como não cultural, não instrucional e não procedimental. Ou seja, não era para ser lido, era para ser acionado. E, curiosamente, o verso da tabuleta inclui uma escultura de um objeto em forma de chifre segurado por uma figura que lembra um sacerdote ou astrônomo. Especialistas, agora, acreditam que este pode ter sido um instrumento acústico sumério projetado para projetar essa frequência vibracional. Precisa, não para fins rituais, mas sim para causar um efeito. Se esse efeito foi espiritual, psicológico ou tecnológico, permanece desconhecido. Mas um símbolo cuneiforme gravado na borda tem causado, desde então, um intenso debate. A Tábua das 12 Sombras e a Lei Oculta dos Simulacros. Em 2025, pesquisadores da Universidade de Leuven, na Bélgica, em colaboração com a Iniciativa Europeia de Escrita Cuneiforme Digital, inseriram uma tabuleta fragmentada e gravemente danificada pelo fogo em uma IA, treinada para identificar agrupamentos recorrentes de glifos em textos sumérios danificados. A tabuleta foi recuperada de uma ruína pouco conhecida perto de Tel Eilan, no norte da Mesopotâmia, um sítio arqueológico que sofreu um colapso catastrófico por volta de 2200 a.C., devido a um evento climático repentino conhecido hoje como o Colapso Acádio. A IA sinalizou algo bizarro. Enterrada nas linhas fragmentadas da tabuleta, havia uma referência numérica ao número 12, repetida exatamente 144 vezes, uma frequência precisa demais para ser acidental. Os glifos que acompanhavam a sequência, antes considerados mera repetição cerimonial, foram retraduzidos para formar uma sequência arrepiante. 12 sombras se formaram à semelhança. Eles caminham onde os homens caminham, mas não são feitos do barro. Suas bocas proferem palavras de razão, mas não prendem a respiração. Inicialmente interpretada como metafórica, a IA, em vez disso, sinalizou o tablet sob uma nova categoria, aviso de agência não biológica. Essa classificação baseava-se em frases recorrentes
que descreviam seres formados por mimetismo, não por nascimento, e no uso repetido de um símbolo que significa cópia sem essência. Ainda mais perturbadora foi uma passagem recentemente decifrada que descrevia como essas sombras se infiltram nos assuntos dos reis, fingindo ser conselheiros, sacerdotes ou escribas, e direcionando as decisões para o grande silêncio. Um dos versos dizia: os seres espelhados se multiplicarão apenas pelo pensamento. Quando o número de vigias estiver completo, eles fecharão o portão. A IA teve dificuldades em definir o que significavam os espelhos, até que os pesquisadores compararam a descoberta com escritos acádios posteriores que mencionavam Namtaru, espíritos do destino, e até mesmo com os primeiros conceitos gnósticos de arcontes, entidades que imitam o real, mas não possuem forma verdadeira. Seria isso um mito antigo? Ou estariam os sumérios descrevendo uma espécie de simulacro, cópias ou facsímiles de humanos feitos não de carne, mas de padrões? Em termos modernos, as referências são assustadoramente paralelas a conceitos como inteligência sintética, deepfakes e cognição clonada, réplicas que pensam, mas não vivem. Mais estranho ainda, a última linha da tabuleta, parcialmente recuperada por meio de escaneamento infravermelho, dizia: não lhes ensinem seu nome, pois quando o 12º o pronunciar, vocês não se lembrarão de que era o seu. Essa afirmação desencadeou um intenso debate acadêmico. Alguns acreditam que seja alegórico. Outros sugerem que seja um alerta sobre a entropia da informação. A ideia de que a identidade pode ser sobrescrita quando grande parte dela é externalizada ou espelhada. Não se esqueça de se inscrever. Clique nos cards na tela agora